O ser humano, no Talmud, algo interessante que observam os nossos sábios, Tratado Shabbat 151b, Ein chaya sholetet ba'adam ad shenidme la kebehema. É sabido que quando Deus criou o mundo, criou a vegetação, criou os animais, aves, peixes, e por fim criou o ser humano. E quando Deus criou o ser humano, ele aponta Adão, Eva como seres primordiais da criação, que na realidade toda a obra da criação gira em torno deles, porque eles são o objetivo de toda a criação. Neles reside a finalidade de toda a obra divina. Por isso, no fundo, na realidade, os animais, por exemplo, mesmo animais, feras, bestas, elas estão a serviço do ser humano. Foram criadas para o ser humano e pelo ser humano. Se é o boi para puxar o arado, o cavalo para ser montado, etc., para facilitar a vida do ser humano. E, em tese, o ser humano está acima dos animais, e por isso os animais, eles devem estar até subordinados a ele, ao ser humano, e de forma alguma não atacá-lo, não agredi-lo. Dizem os nossos sábios no Talmud que um animal, ele só avança sobre uma pessoa, só ataca uma pessoa, ou acaba dominando ou ferindo, etc., somente quando a pessoa, aos olhos do animal, parece ser um outro animal. Deus criou na sua natureza, Deus criou em cada criatura a sua natureza, então a natureza do animal, no fundo, por ter sido criado a Deus, então o animal sabe que ele está subordinado ao ser humano, que o ser humano está acima dele. Portanto, ele está a serviço do ser humano e jamais deveria atacá-lo ou feri-lo. Quando isso acontece, afirmam os nossos sábios, e de fato nós temos relatos até no Tanakh, né? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e outros relatos semelhantes, também histórias de tzadikim, nossos sábios a respeito. Então aqui afirmam os nossos sábios como pode acontecer que um animal, ao invés de ajudar o ser humano, ao invés de estar a serviço dele até o ataque, podendo feri-lo, ou pior do que isso, ele nos diz que isso acontece, assim fala o Talmud, somente quando aos olhos do animal aquele ser humano aparenta ser um animal também. Em outras palavras, se o ser humano estivesse preservando sempre a imagem divina, o aspecto humano seu, se ele fosse sempre um homem, uma pessoa que faz jus a essa condição, então de fato os animais eles não teriam coragem, nem poderiam atacá-lo. Outro dito dos nossos sábios, na Ética dos Pais, capítulo 4, Mishnah 3, Ein lecha adam she'ein lo sha'ah. Não há nenhuma pessoa que não tenha a sua hora. Então, como nossos sábios nos dizendo, chamando atenção para não desprezarmos ninguém, nenhuma pessoa, nenhuma criatura humana no mundo. Por mais que aos nossos olhos pode parecer que essa pessoa, a outra, ou muitas pessoas sejam sujeitos simplórios, e pessoas que não têm grande contribuição para a sociedade, não agregam valor, ou que nem sabemos o que eles estão fazendo aqui, nos alertam os sábios na Mishnah, no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, saiba que não há pessoa que não tenha a sua hora. Mesmo uma pessoa que parece estar desperdiçando a vida, não está agregando valor a coisa alguma, não está acrescentando nada de bom nesse mundo, mas saiba que toda pessoa tem a sua hora, tem o seu momento. Nós não sabemos exatamente quando vai ser essa hora, quando vai ser o momento, mas devemos até respeitar a pessoa e saber que cada pessoa tem sua missão, tem sua utilidade, e portanto tem também o seu valor aqui nesse mundo, porque não há nenhuma pessoa que não tenha a sua hora. Ainda na Ética dos Pais, capítulo 3, Mishnah 14, dizem os nossos sábios, Chaviv Adam Shenivra Betzelem,
querido é o ser humano que foi criado à imagem de Deus. Assim nos diz a Torá, que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Deus não tem corpo nem imagem corpórea. Essa imagem de Deus presente no ser humano pode representar, conforme os comentaristas, interpretadores, isso pode se referir ao intelecto do ser humano, ao discernimento, ou poder de livre-arbítrio, etc. Mas o fato é que assim afirma a Torá, que o ser humano, e unicamente o ser humano, foi criado à imagem de Deus. Então, grande é o apreço do ser humano por ele ter sido criado à imagem de Deus. Mais do que isso, dizem os nossos sábios, Riba yeterá nodatlo shenivra betzelem. Mais do que isso e melhor do que isso ainda é que isso nos foi comunicado, que isso nos foi transmitido. Ou seja, às vezes o ser humano ele poderia ter sido criado à imagem de Deus e nem ele sabe o valor que tem, nem ele sabe o poder, o potencial que tem, o que Deus lhe concedeu. Mas se fala que o ser humano é querido por Deus. Então, não somente ele foi criado à imagem de Deus, mais do que isso, ele foi comunicado disso. Como dizendo para cada um de nós, saiba que você tem uma partícula de Deus dentro de si. Você, ser humano, foi criado à imagem de Deus. Então, isso mostra o carinho que Deus tem pela criatura humana.